Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o canal aqui da AC Soluções. Eu sou Arivaldo Brito, especialista em tecnologia da informação e planejamento estratégico, assim como também mestre em administração acadêmica. Olha só, nós falamos no vídeo anteriormente um pouco sobre essa questão de normas e diretrizes, o quanto elas são importantes, principalmente para normatizar processos e procedimentos dentro da organização. Já que nós estamos com todo esse cuidado, falando sobre segurança da informação e segurança dos dados, é interessante agora nós abordarmos um tema relacionado a políticas de manutenção e prevenção. Algumas vezes se dá necessário, principalmente, você criar algumas normas e também diretrizes, mas associado a algumas políticas. Isso porque as políticas, elas ajudam a dar manutenção justamente às normas e diretrizes. E como formar essas políticas? No vídeo anterior, por exemplo, falei da importância de se ter um comitê. Esse comitê tem um papel importante porque eles, inclusive, são pessoas que estão devidamente alinhadas, esse é o grande propósito, por conhecerem as rotinas operacionais. Então, as políticas, elas são desenhadas principalmente pela estrutura que diz respeito a todo o processo organizacional. A pirâmide aqui, por exemplo, ela pode representar as três áreas, ou também chamados de níveis hierárquicos de uma organização: o estratégico, o tático e o operacional. Olha só. Então, as políticas, elas vão contribuir principalmente para harmonizar essas três estruturas que compõem toda a cadeia da empresa. Ou seja, nós temos diretoria, nós temos gerentes, nós temos aqui, inclusive, as pessoas que fazem acontecer. Todas essas políticas, elas devem estar devidamente alinhadas a essas estruturas. E como nós podemos, por exemplo, criar essas políticas de manutenção e prevenção? Vamos imaginar uma seguinte hipótese. Será que os dados da sua empresa estão devidamente guardados? Ou seja, os dados dos seus clientes? Como é que estão, por exemplo, mantidas as manutenções, por exemplo, de cópias de segurança? Né? Será que todos os dias realmente dezenas de arquivos ou centenas de arquivos, assim como o seu banco de dados, possuem backup? Se, por exemplo, a sua internet ela for hackeada, quais são as políticas que devem ser adotadas também de prevenção? Imagine, por exemplo, hoje, pessoal, que bastante dessas informações hoje são altamente dependentes da internet. O tráfego, inclusive, das suas informações lá, perpassa por vários servidores nessa teia global. Então, as políticas, elas ajudam a você, pelo menos, ter estratégia para que, caso ocorra algum tipo de situação, algum tipo de perda de dados, algum tipo, por exemplo, de paradas de funcionamento de sistemas, elas possam, pelo menos, ter algumas estratégias para evitar, assim como corrigir em tempo hábil. Isso nós chamamos de políticas de redundância a falhas, por exemplo, ou de recuperação de desastre. Então, olha, se você quiser saber mais como, por exemplo, criar essas políticas, você precisa principalmente contratar uma empresa especializada, fazer um diagnóstico preciso, contar com principalmente o alinhamento dessa estrutura organizacional para que a sua empresa esteja criando não só políticas de manutenção preventiva, como também políticas de manutenção corretiva. E isso, para que funcione, você precisa ter uma estrutura bem organizada. E não se esqueça, tudo isso está associado a processos de administração estratégica, como usabilidade também de tecnologia da informação. Por isso que, ao se pensar em criar políticas para manutenção e prevenção, principalmente de incidentes, você precisa estar alinhado aos seus processos organizacionais. Conte com a AC. A AC pode te ajudar justamente a desenhar
melhor essas políticas, fazendo um diagnóstico mais preciso. Curta o nosso canal, continue nos seguindo e compartilhe ainda mais essas informações.